Olá, pessoal. A gente está aqui hoje para discutir e apresentar para vocês os dados de dois grandes projetos capitaneados, né, juntamente aí com a CNA e o CPEA, que são os dados comparativos de custos de produção de pecuária de corte a nível mundial, o AgriBenchmark, e o custo de produção de pecuária leiteira, o FCN, obviamente, para o leite, dados esses que a gente comparou em 2024, utilizando dados ao longo de 2023. É sempre importante a gente destacar, a gente vai começar com pecuária de corte. A gente está falando de uma rede, né, dos principais países produtores de carne bovina no mundo. Isso representa algo em torno a mais do que 45 países. Então, basicamente, temos Estados Unidos, Austrália, Brasil, Argentina, Uruguai, né, Paraguai, a própria China, países da Europa que têm a sua representatividade. E os números, né, nesse último ano eles refletem muito o que aconteceu, né, o que vem acontecendo num raio aí da última década, de 10 anos, principalmente na América do Sul e também na Austrália, onde a gente tem preços, né, pensando sempre daí 23 e 24, preços do bezerro, né, preços da cria recuando, dado uma maior oferta. Em contrapartida, na América do Norte e na Europa, preços em alta, até justificando toda a dinâmica que a gente vem observando no mercado brasileiro, principalmente, de uma demanda muito forte pela carne nacional, assim como valorizando agora nesse final de 2024, toda uma cadeia produtiva. Então, boi gordo, boi magro, o bezerro também apresentando fortes valorizações. E quando a gente começa a analisar os dados, primeiro ponto na pecuária de corte, a gente sempre é importante destacar a produção de cria, a gente faz duas grandes divisões, então a gente analisa a cria, basicamente aqui. E o que chama atenção, né, dos dados comparados é que o Brasil, juntamente com países que têm a produção vinculada ao pasto, né, como a própria Colômbia, o Paraguai, uma boa parte da Austrália, são os menores custos de produção. O Brasil, então, quando a gente analisa a pecuária, no sistema de cria, a gente tem os menores custos de produção tanto na cria e aí também quando a gente analisa a terminação. Olhando aqui para a terminação, também o Brasil, juntamente com a Colômbia, com o Paraguai, né, países da América do Sul e a Argentina também, junto com o Uruguai, com os menores custos. Dois pontos de destaque aqui. Temos os menores custos na América do Sul, e por outro lado, a Europa, né, ela vem sim com o pagamento de subsídio. É muito claro, o pagamento direto, né, do subsídio para a produção de pecuária. Então chama a atenção muitas vezes que mesmo eu recebendo esse subsídio, a Europa não consegue ser eficiente. E por outro lado, nos países que têm os menores custos de produção, como eu já citei, o Brasil é o que tem a maior produção. Então ele nos traz uma competitividade muito forte. Quando a gente analisa a produção a pasto, pegando aí os nossos grandes concorrentes em termos de exportação, Argentina, Austrália, Brasil e Uruguai, temos os menores custos juntamente com a Austrália. Vale lembrar, sim, a gente tem uma dinâmica produtiva aí diferente, né, em termos de raças, obviamente, em termos de volume de produção, mas temos competitividade frente aos principais players do mundo. Aí a gente tem uma evolução, né? A gente pode notar aqui uma evolução tanto do custo operacional como da receita bruta, onde a gente tem essa evolução mostrando sim o Brasil altamente competitivo frente a esses quatro grandes países. E por fim, o confinamento, mais uma vez, aí o confinamento praticamente junto com o Uruguai, o menor custo de confinamento do mundo. Então isso mostra também o que aconteceu com a pecuária de corte em termos de confinamento para o Brasil. Hoje temos uma eficiência muito grande no coxo, se a gente comparar com países que têm um histórico muito forte, como os Estados Unidos, uma Austrália, a própria Argentina. Então a situação, pelo menos no último retrato de 23, é muito favorável para o Brasil, tanto em termos de cria, como recria e engorda, e quando a gente analisa os sistemas de produção, tanto em confinamento como em pasto, mostrando sim que a gente tem uma renda interessante advinda desse sistema de produção.
Então, esse é o cenário, o Brasil muito competitivo, com a Europa recebendo muito subsídio e obviamente, a lucratividade da terminação recuou em praticamente todos os países, dado um preço maior da reposição. Pensando na pecuária de leite, outro grande setor, aí a gente fala do nosso projeto do EFCN. O que que é bacana a gente analisar desse projeto, né? Aí um projeto macro de mercado. A produção nos últimos anos nos países participantes representa mais de 80% da produção de leite, então a comparação é bem forte em termos de dados ou técnicos, dados produtivos e econômicos da cadeia leiteira, mostra que a produção ela vem subindo nos últimos 2 anos, mas de um ritmo menor do que se a gente analisar no período de uma década. Então, a gente tem um cenário, sim, do leite que de extrema restrição em termos de oferta. A demanda cresce mais do que a oferta, e isso faz com que também os preços ao produtor em qualquer parte do mundo venham aumentando e não só no Brasil. A grande questão do Brasil é que a gente é um importador líquido, né? E nas nossas discussões a pergunta que fica sempre nesse ambiente do UFC, né? Quando o Brasil realmente vai conseguir entrar nesse mercado mundial. A gente tem alguns pontos importantes para a gente pensar em entrar nesse mercado. Um deles é o custo de produção. Evidentemente, é o grande dado que a gente compara. A gente tem um dos maiores custos de produção. Tá? Vocês observam no gráfico o um mapa brasileiro em vermelho, então basicamente é um dos maiores custos de produção quando a gente pensa em dólares por 100 quilos, tá, produzidos. E o Brasil aqui num comparativo como a gente fez para a pecuária de corte, assim vocês têm uma noção mais clara de como esses custos são elevados em termos brasileiros. Dois pontos para a gente chamar a atenção no leite, que é muito importante. O Brasil, como eu já falei, tem o segundo maior custo de produção, pensando nos grandes players. A gente realmente está comparando aí com dados dos Estados Unidos, então a gente rivaliza quem tem realmente os maiores custos. E aí, em termos de lucratividade, o que chama atenção é assim: a gente tem uma segunda maior lucratividade também, perdendo apenas para a Nova Zelândia. Agora, em termos estruturais, para a gente pensar daqui para frente para o futuro, a gente encontra, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, uma concentração da produção. As fazendas estão aumentando de tamanho para buscar escala, sempre focando na redução de custos de produção. Então, em termos gerais, o que a gente tira desses dados do IFCN é uma retração da produção, a produção cresce, mas em ritmo menor, então falta produção, os preços realmente sobem, e aí a gente tem uma renda agrícola melhor final de 23, 24 e também ao longo de 25. A grande questão é que até 2030 muitos produtores vão deixar atividade leiteira. E o Brasil, obviamente, também vai sofrer com isso. Por isso, a gente precisa buscar eficiência. Se temos um dos maiores custos, mesmo com uma boa lucratividade, a gente precisa realmente buscar produzir mais e entrar nesse mercado, internacional do leite. O mundo espera isso, a gente vai ter esse desequilíbrio do leite. De onde vem a grande pergunta? E muitos dizem que isso vem do Brasil. Temos condições, mas no caso do leite a gente precisa melhorar a nossa competitividade em termos de custo. Um grande abraço a todos e até uma próxima.